Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Francisco Salles. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Cícero, mais uma vez pelo espaço aberto. Eu gostaria de mandar um forte abraço a todos os telespectadores, as pessoas que acompanham, ao mesmo tempo parabenizar você e toda a sua equipe por esse brilhante programa que vem tanto contribuindo com a nossa cidade. Francisco, você é vereador de primeiro mandato. Foi um dos mais destacados de Maceió, é fato. Havia ou há a possibilidade, inclusive, de compor uma chapa majoritária. Fala-se no seu nome, compondo a chapa com o pré-candidato JHC. Existe essa possibilidade? Você é candidato à reeleição de vereador ou pode vir a ser o vice do JHC? Cícero, para mim seria uma grande satisfação. Acredito que o deputado JHC fez um brilhante trabalho como deputado estadual, vem fazendo 2 mandatos espetacular como deputado federal, sempre ativo, sempre um agente fiscalizador. O JHC vem sendo um bom deputado. Acredito que ele tem tudo para ser um bom prefeito para essa cidade, principalmente nesse momento que nós passamos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, para mim seria realmente uma grande satisfação, mas esse não é os meus planos. Eu sou candidato a vereador, tá? Trabalho muito para poder me reeleger, mas esses não são os meus planos no momento. Trabalho muito para que a chapa JHC e Ronaldo Lessa aconteça. Acho que seria muito importante juntar a experiência. A sua ideia seria uma composição entre Ronaldo Lessa e JHC? Seria uma chapa espetacular, juntando a ousadia do deputado JHC, a juventude, com a experiência do Ronaldo Lessa, um ex-governador, um ex-prefeito de Maceió. Então, acredito mesmo que seria muito importante para a nossa cidade se essa chapa se concretizasse. Falando da sua atuação como vereador, que legado a atual legislatura aqui de Maceió deixará para os maceioenses, na sua opinião? Olha bem, Cícero, acredito que vivemos, eu estou no meu primeiro mandato, já no meu primeiro ano tivemos que enfrentar em 2017 um dos invernos mais delicados para a nossa cidade. Em seguida, nossa cidade atravessou por seríssimos problemas de infraestrutura, na educação, na saúde, veio os problemas do Pinheiro e agora, infelizmente, essa pandemia. Então, eu acredito que... Uma legislatura difícil. Uma legislatura muito difícil, muito complicado e, assim, momentos difíceis que nós atravessamos. Mas, para além da sua atuação, a legislatura como um todo, a atuação da Câmara Municipal de Maceió, como você avalia? Não, acredito que está sendo uma boa legislatura. Várias audiências públicas foram realizadas, fizemos vários projetos de leis, houve sim uma grande participação da Câmara de Vereadores. Agora, claro, precisamos de mais atitudes, Precisamos fechar os gabinetes, ir para a rua, escutar o clamor da sociedade, escutar as pessoas. Acredito hoje, Cícero, que o vereador ele tem que fazer a sua principal função, que é fiscalizar o executivo. Acredito que a gente precisa muito estar acompanhando o executivo de uma forma mais concreta. Você acha que há omissão em relação a isso? Eu acredito, Cícero, que poderia ser mais ativo. Ontem mesmo, o vereador Galba Neto apresentou um projeto que seria um projeto muito importante para a questão da pandemia agora. Infelizmente, por o executivo não concordar com a matéria, o projeto não passou em regime de urgência. Então, tem matérias que vai lá para casa, que tira a condição do vereador de colocar emendas, de pedir vistas para poder ter conhecimento melhor sobre a matéria, e simplesmente matérias que a gente não vê nenhuma urgência. Então, matérias que realmente
têm a urgência, não são colocadas e não são aprovadas. Você, assim, talvez, né, o lado que deixou a desejar dessa legislatura, pelo que você nos traz, tenha sido o poder fiscalizador menos eficaz ou com menos intensidade do que deveria ter sido. E, vamos dizer, o lado positivo, se você tivesse que apontar, assim, a grande virtude dessa legislatura, dos seus pares junto com você, qual teria sido? Eu posso te dizer que a presença, né? Acho que a gente hoje tem uma boa presença, né, no legislativo. Em relação aos meus pares, eu posso dizer que a gente tem sim um bom relacionamento para que a gente possa realmente cuidar do mais importante, que é a nossa cidade. Um dos casos que você falou ao longo dessa trajetória, Chico, a gente está em ano eleitoral, né, assim, praticamente em fim, né, de mandato, de legislatura. Um dos casos que, assim, talvez o mais emblemático, né, o que trouxe mais trauma até a pandemia, foi a questão do Pinheiro. E você teve realmente uma atuação, a sociedade reconhece isso, uma atuação de destaque. Como está a situação atual do Pinheiro? Você que é da região, o momento, como se encontra aquela população, como é que andam as coisas? Cícero, o que está acontecendo hoje é uma relação de... Porque permita-me, Chico, parece que esqueceram essa questão do Pinheiro, né? Eu sei que a pandemia é algo muito dramático, o mundo todo está sofrendo, claro, mas parece que o Pinheiro, como se não existisse mais problema ali, né? O sentimento que eu tenho do caso... Quando na verdade deve ter sido agravado, né? O sentimento que eu tenho do caso Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto é um sentimento de muita injustiça. Uma relação de compra, onde hoje a Braskem teria que comprar, ou melhor, tem que comprar e indenizar esses imóveis, que somente o comprador dita as regras, já há uma grande injustiça. O vendedor, que são os moradores, foi quem passaram por tudo isso, foi quem construiu todos os seus laços familiares. Não é uma relação bilateral, né? Não dita as regras. Então, é da forma deles, se quiserem e quando eles puderem. Então, é uma relação, no mínimo, muito injusta. A gente precisa, eu acho que, Cícero, uma das coisas que mais me motiva na política é justamente combater as injustiças. Porque as injustiças são muitas, principalmente com os menos desfavorecidos. As injustiças são muitas, a gente precisa, Cícero, de políticos, porque essa mudança só vai acontecer através de política. Eu torço muito pela renovação. Quando fui informado que você era pré-candidato a prefeito de Maceió, fiquei muito feliz com a notícia, porque isso é sinônimo de renovação, é sinônimo do novo. E o que nós esperamos é justamente isso, a esperança que a gente mude o quadro político da nossa cidade. Você espera a renovação também na Câmara de Vereadores? Não tenha dúvida, é necessário. É necessário, precisamos nesse momento que as pessoas bem intencionadas entrem na política. A gente precisa de pessoas... Não adianta só criticar, né? A gente tem que participar do processo e tentar dar nossa contribuição da melhor forma. Não tem como, o problema todinho, Cícero, é que os mal intencionados, aqueles que se acham dono do poder, dono dos mandatos políticos, acham que os mandatos são deles, são permanentes, são vitalícios, e não são. Então tem que haver sim uma preocupação popular. Nós estamos vendo agora a nossa realidade. O político eu cobro muito, Cícero. Político dentro de gabinete é um zero à esquerda. O político tem que ir para a rua. Você é muito conhecido por essa atuação justamente na rua. Não tenha dúvida que... As pessoas que conhecem ali o seu trabalho, Chico, eu posso dizer, porque realmente é verdade, dizem que você logo cedo está na rua vai até altas horas da noite. Não tenha dúvida. Eu acho que o que eu faço hoje na minha empresa, Cícero, eu faço hoje na minha vida pública. Acordo cedo, vou pro batente, quando o povo chama eu vou. Eu sou funcionário público. Eu tenho um mandato público que foi o povo que me deu. Então, o único que pode me tirar é o próprio povo. E os planos de Deus. Então eu tenho que prestar conta, eu tenho que ter atitude. Cícero, eu queria
entrar em algo que eu, infelizmente, como empresário, eu tive que adotar algumas medidas lá na minha empresa. Eu, infelizmente, comecei minha empresa pequenininho, com 12 funcionários. Hoje eu tenho quase 100 funcionários, ou melhor, eu tinha. Porque, infelizmente, 20 desses funcionários, nessa pandemia, nós tivemos que demitir. E a gente saiu cortando o custo, energia, aluguel. A pandemia do coronavírus tem sido dramática não só na questão da saúde, mas na questão da economia também. Não tenha dúvida. Olha, eu posso te dizer, esse tempo todo que a gente tem empresa, eu acho que eu nunca vi um momento tão difícil quanto esse. A gente vinha num processo, Cícero, de crescimento. Então, esse processo está sendo interrompido. Você imagine uma empresa que começou com 12 funcionários, hoje tem quase 100, ter que demitir 20 de uma vez só. Então é um momento difícil. Francisco, você falando desse momento difícil, eu vou pedir que você responda, mas somente após o intervalo. Eu acho que tem a ver com o que você está dizendo, porque você está falando da situação da sua empresa, né, privada, mas você também cortou na própria carne na questão pública, na questão do seu mandato de vereador, né? Você, 50% da verba de gabinete, você cortou para ajudar no combate ao coronavírus. Então, gostaria que você falasse, após o intervalo, como isso será revertido efetivamente para a sociedade, ok? A gente volta já. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Francisco Salles. Chico, deixei uma pergunta antes do intervalo. Você vinha aqui narrando a situação que muitos empresários têm vivido, você como empresário também, mas é uma crise que eu acho que assola o mundo, na verdade, né? E países mais pobres e estados mais pobres, como o nosso, a tendência é que sofra ainda mais, infelizmente. Você falando de corte de seus funcionários, e aí você também, no seu mandato de vereador, está cortando na própria carne, 50% da verba de gabinete você está destinando ao combate do coronavírus. Queria que você explicasse como isso vai ser feito, né? Como isso será revertido em benefício para a sociedade. Cícero, seria muito injusto da minha parte eu cortar na pele, na iniciativa privada, na minha empresa, e não fazer o mesmo no meu gabinete, que é recursos públicos. Recursos públicos que é meu, é seu, é de quem está nos ouvindo. Recursos públicos que é daquele que hoje não tem o que comer. Então seria uma grande injustiça eu cortar lá na minha empresa e não cortar no meu gabinete. Então, eu entreguei para a Câmara de Vereadores, eu fiz a devolução dos 2 veículos que estavam à disposição do meu gabinete. Cortei todo o combustível que o meu gabinete recebia para as ações parlamentares e abri mão de 50% da verba de gabinete que o meu mandato recebe todos os meses. Entendendo com isso, eu não quis causar, ou muito menos, dar uma de super-herói. Isso por mês representa quanto mais ou menos? Mas isso representa 10, 15 mil reais. 15 mil reais. Mais ou menos. 15 mil reais, mais ou menos. Isso vai ser revertido para a sociedade de que forma? Olha só, eu recomendo que haja uma devolução do 10º da Câmara para o Executivo, para o combate ao coronavírus. Que esse dinheiro seja somente revertido ao coronavírus. Cícero, as minhas emendas parlamentares, eu destinei 100% delas para a saúde. Até hoje, o município está passando sérias dificuldades. Eu não vejo
algo concreto até o momento da Prefeitura de Maceió ao combate ao coronavírus. Enquanto isso, eu destinei 523 mil para a saúde e até hoje eles não utilizaram e não disseram quando é que vão utilizar esses recursos. Mas não utilizaram por quê? Eu estou cobrando, fazendo essa pergunta todos os dias. Fazem todos os dias. Eles têm lá emendas parlamentares impositivas. 523 mil destinei para a Prefeitura de Maceió. Até o momento eles não utilizaram. Então, isso nos deixa triste. Porque a gente está vivendo um momento agora que exige rapidez. O que todo e qualquer recurso é bem-vindo e precisa ser utilizado com a máxima rapidez e eficiência. Não tenha dúvida, o que nós estamos vendo das ações da Prefeitura nesse momento são postos de saúde sucateados, Prefeitura de Maceió fechando posto de saúde, faltando equipamentos básicos de EPIs para os nossos agentes de saúde, quem está na linha de frente, nossos médicos, enfermeiros nos postos de saúde. Isso é que não pode acontecer. O prefeito precisa, a prefeitura e o prefeito de Maceió, precisa nesse momento sair um pouquinho da sua zona de conforto e ir para essa batalha, se juntar aos nossos médicos, enfermeiros, essas pessoas que estão na linha de frente. A gente precisa de atitude. A gente não pode mais somente ficar nos discursos e nas propagandas, porque isso a sociedade não espera e não quer e não precisa disso. Francisco, depois que você tomou esse posicionamento, de destinar a verba de gabinete, a questão dos carros, do combustível que você está destinando para o combate ao coronavírus, você tem sofrido alguns ataques em relação a essa sua atitude. Como é que você tem visto isso? Como é que está essa questão? Cícero, todas as vezes que o bem faz uma ação, o mal quer dar o troco. E eu digo a você o seguinte, se eu pudesse tomar essa decisão 10 vezes, eu tomaria as 10 vezes. E eu posso dizer a você que não vai ser os maus políticos que usam os fake news, que usam pessoas para poder desconstruir a imagem que vai me tirar da política. Somente quem pode me tirar da política são os planos de Deus, é o povo. Então, isso realmente não me atinge. Vou continuar o meu trabalho, vou continuar minhas posições, aquilo que eu acreditar que seja bom para a população, eu vou fazer. E qual é o fundamento, assim, para essas críticas, para esses ataques? Olha bem, eu acho que, às vezes, os maus políticos, eles não podem fazer os mesmos, ou então eles não querem fazer as mesmas atitudes dos bem-intencionados, e às vezes usam da má-fé para poder desconstruir. Eu fui vítima agora, estou sendo alvo de críticas dizendo que eu estou usando recursos públicos para poder comprar cestas básicas para poder doar para as pessoas. Eu nunca fiz isso. Eu nunca usei um centavo público para poder dar cesta básica a ninguém. Muito pelo contrário. Eu sei que essa nem é função do legislador. Cícero, eu me policio tanto das minhas atitudes que as cestas básicas que a gente faz as doações são cestas básicas doadas. São os vizinhos, são os amigos, são os comerciantes, são os empresários, são os funcionários públicos, são pessoas que a gente ajuda as outras. Essas cestas básicas falaram, o Ministério Público tem que investigar. A gente está no momento de pandemia, um momento que as pessoas estão passando problemas seríssimos. É o momento de fazer o bem, é o momento de ser solidário. É o momento de fazer doações sem olhar a quem e sem nenhuma vantagem. Então, todas as cestas básicas, máscaras, que foram doadas, foram as pessoas que doaram para as próprias pessoas. Eu estou somente sendo essa ponte. Então, não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. E agora, recentemente, gravaram um vídeo dizendo que eu estava usando isso com recursos públicos. Eu renuncio meu mandato no outro dia. Abram o meu portal de transparência, a minha prestação de conta e veja que eu nunca utilizei um centavo público para poder comprar 1 quilo de feijão sequer. Falando da questão política, Chico, do pleito que se avizinha, você está afiliado ao PSB. Foi o principal articulador na montagem da chapa, né, que irá concorrer às vagas na casa de Mário Guimarães. Você acredita que esse grupo fará
Quantos parlamentares, quantos vereadores? Olhe bem, nós trabalhamos diretamente com a possibilidade de fazer 4 vereadores, podendo eleger o 5º vereador. Você acha que existe essa possibilidade? Existe 5 vereadores, a gente tem, não é muito não? A gente tem bons candidatos, né? Acho que esse momento é um momento realmente de quem tem voto, de quem tem ideia, de quem tem história. A gente tem pessoas muito bem concretizadas dentro da sociedade e a nossa esperança, sim, é poder fazer a 5ª vaga. Essa chapa tem 3 vereadores de mandato, é isso? Nós, além de mim, Cícero, nós temos o vereador Dr. Kleber Costa e o vereador Ciderlano Mendonça. E mais alguns nomes que... Claro, nós temos o delegado Fábio Costa, nós temos o Fábio Rogério, nós temos o Rodolfo Barros, nós temos o Cauê, nós temos o Eduardo Tavares Filho, nós temos o Geraldo do SOS. É uma chapa muito recheada, me perdoe se eu esqueci alguns nomes ou não falei, porque a nossa chapa é composta com 38 candidatos. Então não daria tempo de eu passar os nomes de todos. Você já teve aliado, Chico, já teve alinhado politicamente com Rui, Renan e agora JHC. Essa escolha atual por JHC é uma escolha pragmática, visando o processo eleitoral, ou é uma afinidade ideológica? Olhe bem, eu só me filiei, Cícero, a 3 partidos, todos os partidos de esquerda. E eu vou te dizer assim, eu me identifico muito com o deputado JHC. Eu apoiei ele, eu não apoiei o Rui na eleição passada no primeiro turno. Eu apoiei o deputado JHC, nós perdemos. E no segundo turno eu votei com o atual prefeito. Eu posso te dizer o seguinte, eu acredito hoje que as máquinas públicas, tanto da prefeitura quanto do estado, e principalmente da prefeitura, não está funcionando bem. Acho que é uma gestão muito omissa, é uma gestão que precisa sim se modernizar e ao mesmo tempo sentir melhor a necessidade da sociedade. E eu estou fazendo uma aposta muito forte nessa pré-candidatura do prefeito JHC. Chico, a gente tem um quadro chamado Curto ou Não Curto, e você já esteve aqui em outras oportunidades, sabe disso. A gente apresenta uma imagem e pede que o entrevistado diga se curte ou não curte e faça um breve comentário. Ok? Vamos para a primeira imagem. Fim das coligações proporcionais. Olha só, a minha ideia num processo democrático, o povo é que tem que decidir. Então, eu sou favorável que deveria ganhar quem tivesse mais votos. Acho que a vontade do povo era que deveria realmente acontecer. Você curte o fim das coligações proporcionais, vereador? Olhe bem. Agora tem que ser chapa própria, não é isso? Sim. Eu posso dizer que curto, mas eu ainda preferia, Cícero, ganhasse quem tivesse mais votos. Uma relação, os 25 mais votados seriam os eleitos. Exatamente. Ok. Próxima imagem. Braskem. Não curto. Ela é um pesadelo. Essa empresa, eu não sei o que é que ela fez de bem no nosso estado. Tudo que ela recolheu de impostos para nosso estado, nada valeu a pena. Destruiu famílias. Ela não destruiu casas, ela destruiu famílias. Ela destruiu esperança das pessoas. Ela mexeu com as estruturas familiares daquele povo tão sofrido nesse momento. Toda a indenização, Cícero, que ela der, nada vai valer a pena. Porque saúde é uma coisa que não vota e não tem dinheiro que pague. Ok. Próxima imagem. Alfredo Gaspar de Mendonça, ex-procurador de Justiça e pré-candidato a prefeitura. Eu não posso dizer que eu não curto. Eu curto sim o doutor Alfredo. Tenho uma boa identificação com ele. Não curti o posicionamento político dele, de se juntar às duas máquinas públicas, de ser candidato pelo MDB. Não curto de forma alguma, tá? Mas eu posso dizer que eu curto a figura do doutor Alfredo, mas eu não curto os posicionamentos políticos que ele adotou. Ok.
Próxima imagem. Estrutura dos postos de saúde aqui de Maceió. Não curto, eu fico triste. Eu fico triste todas as vezes que eu vou no posto de saúde, porque eu me vejo cobrado também. Eu não posso somente cobrar do prefeito. Eu sou vereador também e eu me sinto mal na legislatura que eu sou vereador, que eu sou fiscalizador, chegar e encontrar postos de saúde sucateados do jeito que está. Eu não curto. Ok, próxima imagem. Senador Rodrigo Cunha. Curto, senador Rodrigo Cunha, muito bem intencionado. O senador, ele muda a cara da política. Um mais novo aliado, Chico, agora? Eu acredito que o senador Rodrigo Cunha ainda vai fazer muito pela nossa terra, muito bem intencionado, uma pessoa pública, uma pessoa de bem, honesta. Curto sim o senador Rodrigo Cunha. Eu tenho visto alguns questionamentos em relação à atuação dele como senador, mas... Olhe bem. Entendimento político, cada um tem o seu, claro. Há uma diferença muito grande de ser gestor e ser legislador. O que muitas pessoas pensam que quando a gente é vereador, é deputado, é senador, que a gente tem a força de executar. E nós não somos aquele que executa. Quem executa é o presidente da República, é o governador, é o prefeito. Então, a função do legislador, Cícero, ele está fazendo e fazendo muito bem. Ok. Francisco, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez. Reiterar o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades. Você sabe que aqui é uma tribuna livre, um espaço aberto, como tem que ser. Deixo um espaço para que você faça as suas considerações finais, possa falar com o nosso telespectador e mandar a sua mensagem. A minha mensagem é de agradecimento. Agradecimento a você, agradecimento às pessoas que acreditam no nosso mandato e dizer que a gente vai continuar assim, seguindo o caminho certo. Mesma força que eu tenho na minha vida privada, nas minhas empresas, eu vou ter sim em defesa do povo, em defesa da população e no combate às injustiças. Obrigado mais uma vez, Francisco. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.